Olá, voltei para a conclusão da nossa explicação, trazendo para vocês agora os tipos de texto, que são estes aqui. Primeiro, o dissertativo, também conhecido como texto argumentativo. Esse texto ele é muito comum em provas de vestibular, muito comum mesmo. Então, o aprofundamento nesse texto aqui vai ser mais adiante um pouquinho. Os textos dissertativos ou argumentativos, como o próprio nome diz, é necessário que o autor, o escritor do texto, traga argumentos para convencer o leitor daquele tema, da ideia que ele tem daquele tema. Então, por isso ele é argumentativo. Os textos narrativos, eles trazem uma narração e serão os que nós mais iremos estudar durante esse ano. São os textos narrativos, que vão narrando histórias, são os contos, são as notícias jornalísticas, enfim. Os textos descritivos, eles apenas descrevem, eles não argumentam, eles não expõem uma emoção maior, eles apenas vão descrevendo fatos. É como o currículo da pessoa, é como a biografia, esse tipo de texto. Os textos injuntivos, que também são conhecidos como textos instrucionais, que o próprio nome também já diz, ele passa instruções. Aí serão as regras de jogo, receitas de bolo, bulas de remédio, porque eles vão dando instruções ao leitor de como ele agir. Agora, por exemplo, as propagandas do governo trazem muito essas instruções. Lave bem as mãos, passe álcool em gel, use máscara se sair de casa, não saia de casa, mas se for sair, use máscara. Então, isso são textos instrutivos, porque eles estão passando instruções para você seguir, ok? E os expositivos. Esses, inclusive, nós já trabalhamos bastante esse ano. Que eles trazem a exposição de determinados assuntos. Então, eles são muito colocados em revistas científicas, artigos científicos. Então, sobre esse aqui a gente já conhece bastante. E como estruturar esse texto? Olha, a estrutura básica do texto é o título, ou tema dele, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Porém, nesse meio aí, tem coisas que são importantíssimas que você não pode esquecer. Pronto. O título. Lembrem-se, todo texto ele precisa ter um título, ele precisa ter um tema. Quando o leitor lê aquele título ali, automaticamente já vai remetê-lo ao que o texto trata. Então, o título vai indicar se o leitor vai de primeiro ler o seu texto ou se ainda vai parar um pouquinho para pensar. Mas, além do título, analise. Você precisa observar bem a paragrafação, os parágrafos, as margens, respeitar as margens, a pontuação, observe. Título, sempre com letra maiúscula. Início de frase, sempre com letra maiúscula. Se você vai se referir a uma determinada pessoa, sempre com letra maiúscula. Pontuação, muito cuidado com a pontuação. Aí vem a introdução. A introdução, ela já vai lhe dando ideias do que trata o texto. E na introdução é a hora em que o autor chama o leitor para o texto. E aí, a partir daí, ele vai tentar segurá-lo. Mas a introdução ela é muito importante por isso. Porque é a introdução que vai atrair mesmo. Vem, esse texto é show, pode continuar lendo. E aí você vai ter que observar a ambientação desse texto, onde se passa. Dê detalhes, é sempre interessante. Outra coisa, ortografia. Gente, escrever é um dom, é uma arte. E escrever com uma ortografia perfeita, nossa senhora, é divino. Concordância verbal, concordância nominal. Isso, o que vai dar a estética do texto são esses pequenos detalhes. Aí o desenvolvimento, é quando já vai desenvolvendo a história. No caso dos textos narrativos, que são os que nós mais iremos estudar, nesse desenvolvimento aqui, certamente terá o conflito. Dentro deste conflito,
o clímax ou auge, que é aquela hora mesmo que você diz, meu Deus, morri e vivi nesse instante, eu quero saber o que vai acontecer. E prestem mais uma vez atenção na pontuação. A pontuação é que vai fazer com que o leitor compreenda até as suas emoções. É na pontuação. E por último, a conclusão. Ou seja, como tudo termina. No caso do texto narrativo, que é o que a gente vai se debruçar daqui por diante, a conclusão é sempre como terminou esse conflito aqui, como é que foi resolvido tudo isso aqui. E no caso dos outros textos, qual é o fechamento mesmo, o contexto final desta produção. Então, bons estudos para vocês e até já!